localidade de Calcaia do Alto, em Cotia, a 50 quilômetros de São Paulo. Foi lá que um folheto, em 1976, fez a diferença na vida de muita gente. Aliás, uma família inteira. Seu Leontino Godinho, aposentado, saiu de um bar em março daquele ano em direção à sua casa. Poderia ser mais um caminho tortuoso depois de alguns goles de álcool, mas não foi. No caminho, sua vida começou a mudar. Ele encontrou com um jovem de 13 anos que entregava folhetos para uma programação especial na igreja adventista. Em casa, grande surpresa da Dona Rosa, a esposa do seu Leontino. Olha, eu peguei um folheto aqui da igreja e vou ir na igreja da Adventista. Se você quer ir comigo, tudo bem. Se você não quer, eu vou. Grávida, com vários filhos para cuidar, estava acostumada com a vida simples na casinha de barro e não imaginava que começaria ali mesmo uma vida nova. O folheto nas mãos era um instrumento divino. Aí fomos à igreja e assisti o primeiro culto e eu gostei muito e nunca mais eu saí da igreja. Dona Rosa não saiu mais da igreja mesmo. Assistiu a todos os estudos feitos em sua casa por uma dedicada dupla missionária que logo a visitou. Escutava atentamente a palavra de Deus, afinal de contas, como diz a Bíblia, a fé vem pelo ouvir. Eu e minha irmã viemos ao estudo no sábado. Todo sábado a gente estava aí com ela, talvez às vezes ficar doente, a gente me visitar também, né? Sempre assim. A gente nunca desistiu disso, nunca. Valeu a pena prosseguir com o ensino bíblico. Dona Rosa se fortaleceu e nunca deixou de orar por seu Leontino. Foram 19 anos intercedendo pelo batismo do marido que lutava contra o álcool e o cigarro. Por que a gente pega esses vícios ruins no mundo, né? Mas aí eu sempre lutando, trabalhando e pedindo para Deus a força para não deixar meus vícios. Eu deixei meus vícios, graças a Deus. Até que chegou um ponto que eu me batizei. Mas Dona Rosa estava grávida. Em seu ventre, o filho para o qual ela tinha um sonho bem especial. Eu sonhava que tivesse um filho que fosse um pastor. E aí, quando o neném nasceu, que é o Paulo, aí o pastor Paulo veio me visitar e perguntou como que é o nome do neném. Eu falei, Paulo. Ele disse, esse é um grande Paulo. Esse vai ser um grande Paulo. E Deus que abençoe. Sim, por providência, o pastor que visitou Dona Rosa estava falando do menino que cresceu e se tornou o pastor Paulo Godinho, que ajuda a administrar a igreja adventista em Santa Catarina. O entusiasmo da mãe foi tanto logo que conheceu a igreja, que houve até a história de um tal cordão umbilical. Que história é essa, Dona Rosa? Eu fiquei tão emocionada com a pregação, que era a paixão de Cristo. Queria criar meus filhos todos na igreja. E ver aquele jovem pregando, as moças cantando. E eu peguei o umbigo do Paulinho e enterrei lá na igreja, porque eu queria ver meus filhos na igreja. Um folheto, uma dupla missionária e o empenho evangelístico de um menino de apenas 13 anos, aliados, é claro, à ação do Espírito Santo, transformaram vidas. A vida de Ivan Santos, o garoto que entregou o convite para seu Leontino, também nunca mais foi igual. E naquela ocasião eu dei um folheto para o seu Leontino, né? E para minha felicidade, eu vi ele com toda a família indo para a igreja. Eu não esperava isso. Então, a maior referência que eu tive na minha vida missionária foi minha mãe. Minha mãe foi um exemplo de mulher, o qual ela educou. Eu tive a felicidade de nascer num lar adventista. É até engraçado falar que eu sinto que naquela ocasião, naquela época, parece que as pessoas eram mais compromissadas com a igreja, os jovens. E eu sentia prazer, até pela educação que eu tive, em fazer o trabalho missionário.
Os resultados desse trabalho podem ser vistos até hoje através do ministério do pastor Paulo Godinho, sua esposa e todos os seus familiares convertidos. Hoje eu sou um pastor e nós somos em mais de 30 adventistas na minha família. Louvado seja Deus por isso. Isso serve de motivação para o meu trabalho, para a pregação do Evangelho. E sempre que eu me assento para preparar o material, preparar o estudo bíblico, quando eu me lembro de onde eu saí, qual é a minha origem e o que Deus pode fazer quando a gente se entrega nas mãos dele. E alguns resultados, quem sabe, somente no futuro, pois a família de seu Leontino e Dona Rosa, com seus filhos, filhas, noras, genros e netos, tem sido incansável no testemunho. Porque agora eu vejo todos meus filhos na igreja e os netos, genros, nora e os amigos. Então eu me sinto muito feliz com isso. Será que o Ivan tinha ideia de que o humilde folhetinho ia chegar nessa incrível história? Seu Leontino dá a resposta. Eu agradeço a Deus pelo folheto que eu ganhei do moleque, porque se não fosse, como diz, acontecer isso daí, eu podia seguir mais pela frente ainda errado do jeito que eu estava.